Gabriel, Carlos, faz um wrist check. Eu não sei ler isso não. Qual relógio você está usando? Bom, o pessoal que é mais velho do canal sabe que relógio que é esse. Mas eu vou dizer para você que relógio que é esse. Isso aqui é um Oriente cronográfico, tá? Esse aqui é um relógio, acho que é mais ou menos 2004, 2003, 2004, tá? E o que esse relógio tem tão especial? Esse relógio aqui eu trouxe do Japão. Mas o importante desse relógio não é o relógio, é como eu consegui esse relógio, tá? Esse relógio aqui, ele estava no pulso de um colega de trabalho, tá? Um colega de trabalho. Durante 2008, lá no Japão, eu fui fazer alguns bicos, né? Lá no Japão, a gente faz muito bico, a gente chama de arubaito. E eu fui trabalhar tava à toa, né? Sem fazer nada, precisando de um trabalho. E olha só que coincidência, né? Tinha um senhor que era dono de uma padaria, que eu conhecia alguns anos antes. E olha só que coincidência, o nome dele era Taniguchi também. Eu tava conversando, eu tava chegando em casa, e ele, por ser padeiro, né, ele chega de tarde para dar uma descansada, porque ele acorda cedo para começar a fazer os pães, né? Então ele à tarde tava passando em casa para descansar um pouco antes de voltar para a padaria. E ele me viu chegando. Aí ele falou assim, mas você não está trabalhando? Eu falei assim, não, eu estou procurando um emprego para mim. Né? Foi um período que eu tinha voltado para o Brasil, e aí eu voltei para lá para fazer uns serviços temporários para poder fechar as coisas para vir embora para o Brasil de vez, né? Então 2008 foi os meses que antecedeu a minha volta para o regresso ao Brasil. E aí, por conta desse pequeno detalhe, né, de eu estar chegando na parte da tarde, ele estranhou e veio conversar comigo. Eu falei assim, olha, infelizmente eu não estou trabalhando agora, estou fazendo uns bicos, né? E preciso aí fechar as minhas malas e ir embora pro Brasil, né? Então eu preciso de um bico aí para uns 3, 4 meses. Aí 3, 4 meses, aí ele falou pra mim assim, eu acho que eu tenho emprego certo pra você. Você precisa de um bico? Eu falei, beleza, então vamos lá. Aí ele tá fazendo o que agora? Eu falei assim, não tô fazendo nada. Você tem uma meia hora pra gente ir lá conversar com o empregador? Eu falei, tem, vambora. Aí ele falou assim, então tá bom. Então me encontra daqui 10 minutos aqui, né? Eu entrei em casa, guardei minhas coisas e tal, saí lá fora, fiquei esperando ele, a gente foi, saí do apartamento, fiquei lá no estacionamento, ele subi no carro dele, a gente foi até a casa do empregador. Cheguei lá, tá? Cheguei lá no empregador e a gente começou a conversar. Eu lembro até hoje, era uma sexta-feira, era umas 7 horas, 7h30 da noite mais ou menos. Começamos a conversar e aí a mulher do empregador trouxe aqueles belisquetes, a gente começou a beliscar, tomando cerveja, conversa vai, conversa vem, e ele perguntando como é que era o Brasil, como é que era não sei o que e tal. E o assunto não parava, né? A gente conversava bastante e tal, tudo em japonês, tá? E aí chegou, eu olhei pro relógio, era quase 9 horas, né? Não tinha chegado às 7h30, né? Quase 9 horas da noite. Falei assim, aí eu cutuquei ele, falei assim, pô, você tem que acordar cedo amanhã, né? Então vambora, né? Chega, né? Daí ele olhou pra mim assim e falou assim, então vambora, bora. Aí daí ele falou assim, eu falei assim, mas assim, vambora, nós temos que ir embora e tal, né? Então, aí ele olhou pro empregador e falou assim, e aí? Gostou do rapaz aqui? Ele olhou pra mim e falou assim, gostei. Daí ele falou assim, e aí, ele pode trabalhar com você? Daí ele falou assim, olha, o que eu posso te oferecer é isso em dinheiro, né, tal, os dias que trabalhar, o dia que não trabalhar, não vou pagar nada. Eu falei, beleza, não tem problema, é só um bico mesmo? Então, beleza. Então começa quando? Amanhã, 6 horas, você esteja por aqui. Era 9 horas da noite. Aí 6 horas da manhã do dia seguinte eu tava lá, e a gente começou, daí eu comecei a trabalhar com ele. Isso foi em dezembro de 2008. E eu trabalhei com ele em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 5 meses com esse senhor. Só que eu não trabalhava com ele, ele era o dono.
né? Eu trabalhava com um rapaz chamado Suzuki. E o Suzuki usava esse relógio no pulso. Então todo dia de manhã, às 6 horas, a gente chegava num ponto de encontro, né? Aí a gente pegava um carro só, a gente subia no carro da empresa e ia até o local de serviço. E eu ajudava a pintar a casa. A gente pintava casas, isso mesmo. Durante o período que eu estive lá, a gente pintou 2 casas e pintamos um barracão, né? E aí todo dia ele estava usando esse relógio no pulso, né? Aí um dia nós estávamos lá almoçando, né? A gente parava para o almoço, a gente tinha uma casinha lá, a gente sentava lá dentro, tirava um cochilo, então ficava jogando conversa fora. E aí um dia eu tava olhando para ele e falei assim, porra, esse relógio é bom, né? Bonito, né? Falei, é só um Oriente, ele falou para mim, né? Falei, que só um Oriente? Lá no Brasil o Oriente é muito respeitado. Assim, lá no Brasil, o Oriente é relógio top, não é relógio qualquer, né? Aí ele disse, puxa vida. E eu falei assim, se fosse, eu gostaria muito de ter um relógio igual o teu, eu falei pra ele. E ficou por isso, ficou gravado na cabeça dele. E depois de uns 3 meses eu vim embora pro Brasil, em maio eu vim embora pro Brasil. No dia que eu fui embarcar, no último dia, ele me ligou pouco antes de eu embarcar, ele me ligou pra mim e falou assim, onde é que você tá? Eu falei, tô saindo pra ir embora, né? Ele falou assim, então antes de você ir, você pode vir aqui? Eu falei, tá bom. Desci lá e aí ele me entregou o relógio, tirou o relógio do pulso assim, falou, isso aqui é um presente meu para você não esquecer de mim. Entregou o relógio do pulso dele para mim. Então hoje, toda vez que eu olho para esse relógio, eu lembro que esse relógio, muito mais do que a amizade, muito mais do que o relógio em si, ele marca o divisor de águas, né? O dia que eu saí do Japão e vim embora para o Brasil, né? Além disso, ele me demandou uma carta também, toda escrita em japonês. Então esse relógio hoje, se alguém chegar para mim e falar assim, Carlos, eu te dou 50 mil por aquele relógio, não vendo. Esse aqui é um relógio que eu tenho mais apreço. Ele pode ficar velhinho, ele pode parar de funcionar, mas eu não vendo. Tá? Por quê? Por causa que toda vez que eu olhar para ele, eu vou lembrar do Suzuki. Toda vez que eu olhar para ele, eu vou lembrar do dia que ele foi lá entregar esse relógio para mim. Toda vez que eu for olhar para ele, eu vou lembrar do último dia que eu estive no Japão. É lógico que eu ainda pretendo ir para o Japão ainda dentro de alguns anos aí para ir passear lá, mas não trabalhar mais. Tá certo? Se você gostou da história, deixa seu joinha aí.